Olá, tudo bem? Sou o fisioterapeuta Márcio Brito. Vamos falar hoje sobre pé diabético. Na verdade, aqui é uma apresentação que eu realizo nos PSFs com os agentes de saúde, os ACs, portanto, destinada aos ACs para que essas informações sejam levadas, né, aos usuários dos PSF, das UBSs. Na verdade, PSF é o nome mais antigo, a gente usa hoje o nome mais moderno, mais bonito, UBS, Unidade Básica de Saúde. Eu considero muito importante essa capacitação, pois vai melhorar muito a qualidade das visitas dos agentes de saúde aos usuários. Muitos usuários não aparecem nos postos de saúde, não fazem seus exames e aí desaparecem e os agentes de saúde, os ACs, têm a oportunidade de fazer uma busca ativa a esses usuários e levar uma qualidade nessas visitas, além das informações do posto, como data de eventos, agenda médica, exames, também levar informação de saúde, como por exemplo pé diabético. É importante que um agente ele tenha aí a percepção, a capacidade de identificar um pé diabético, é o que a gente quer isso, e se for possível identificar o pé diabético, já levar ali as informações para o usuário, mostrando a necessidade de fazer visita ao profissional, mostrando a necessidade de fazer um trabalho preventivo também, que são várias prevenções que a gente pode aqui passar, que passou, né, nessa capacitação, a gente vai passar aqui para vocês também, várias orientações de cuidados com os pés, tá ok? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre pé diabético. Bem, pé diabético é uma complicação que ela é muito frequente na pessoa que sofre de diabetes mellitus. Como assim muito frequente? Acontece cerca de 24% das pessoas com diabetes, elas vão desenvolver o pé diabético. Então todo mundo tem diabetes, vai ter pé diabético? Não. Mas um percentual relevante, 24%, sim, vai sofrer de diabetes. E o outro percentual, dentre essas pessoas que sofrem de pé diabético, vão infelizmente, ter que realizar um procedimento muito agressivo, que é uma complicação do pé diabético, que são as amputações. Então, pé diabético são alterações sensitivas, alterações na pele, portanto, um comprometimento neural que leva aí uma alteração da sensibilidade, e isso pode, com o tempo, em função de agressões, gerar os ferimentos. Então, pé diabético não é apenas o ferimento, mas toda a condição. Então, neuropatia diabética, nós vamos falar mais tarde, pode levar a um pé diabético. Neuropatia diabética, pé diabético, na minha sincera opinião, ainda não. Você tem a neuropatia diabética, mas você não tem o ferimento. Mas se você tem a neuropatia diabética mais o ferimento pode acontecer em várias regiões do pé, então regiões que certamente têm maior pressão. Aqui eu estou mostrando nessas regiões, né, a parte dorsal, do hálux, aqui na região interna, né, um pouco acima do calcâneo, né, próximo do mauléolo interno. Então pode acontecer em várias regiões, principalmente onde tem maior pressão, onde ali há uma dificuldade, né, circulatória, dificuldade também sensitiva, né, problemas neurais e também alterações na pele, evidentemente. Se eu tenho alterações neurais, a pele também ela é inervada e a pele também ela é irrigada. Então, alterações sensitivas e circulatórias vão com o tempo gerar aí o ferimento, né, em locais onde há uma maior pressão. Então pode acontecer em diversas regiões do pé. Estou mostrando aí as regiões do pé acima do hálux, né, região dorsal do hálux, né, na região interna aqui do maléolo, próximo ao maléolo interno, mas pode aparecer também em outras regiões e muito frequente acontecer na planta do pé. Pode ser também na região dorsal, vou mostrar na figura adiante, como vocês estão vendo aqui, olha só, né, que é o calcanhar, na região posterior do calcanhar, né, o ferimento aqui já com um curativo especial. Pode aparecer também, olha só, que ferimento grande, né? Essa região aqui, certamente que são regiões, olha, no hálux, né? Você tem uma porção do hálux com o ferimento. Olha o ferimento aqui, é um ferimento muito grande, né? Dá para ver até tendões, veja só, dá para ver tendões aqui passando. Então, é um ferimento muito grande e aqui designa, quer dizer que existe o que? Alta pressão. Então, a pessoa ela joga muita pressão nessa região do pé e como tem toda a alteração já descrita anteriormente,
a formação de ferida, essa ferida vai crescendo e um risco muito grande, né, para se salvar o pé de fazer amputações de parte do pé. E vamos discutir agora sobre o mecanismo de lesão. O que leva a um pé diabético? Vamos falar de forma didática para que vocês compreendam realmente o que está acontecendo, tá? Então, diabetes, ela significa que existe um aumento da glicemia, ou seja, do açúcar do sangue, então níveis muito altos, chamamos de hiperglicemia, e crônica, antiga, então não é recente, é uma coisa já que vem há muito tempo. Então essa hiperglicemia crônica, tá? Então a pessoa já não tem mais aquela condição, né, dos pâncreas liberar a insulina e naturalmente o corpo conseguir, né, reduzir a glicemia aos níveis adequados. Então acontece exatamente essa falha orgânica já, devido a esse estímulo excessivo sobre o pâncreas, que não consegue mais produzir quantidade suficiente de insulina. Portanto, o corpo vai sofrer agressões dessa glicemia aumentada. O que essa hiperglicemia vai causar num paciente diabético? Veja só, essa hiperglicemia crônica antiga, ela destrói a circulação dos nervos. Os nervos são estruturas muito, mas muito irrigadas. Tem muitos e muitos vasos. Então, a hiperglicemia, então veja o problema do açúcar excessivo por muito tempo no organismo. Destrói a circulação, a microcirculação, que são vasos muito pequenos dos nervos. Então, isso já mostra aí o quanto é agressivo a hiperglicemia, a glicemia aumentada por muito tempo. Então afeta o nervo dessa forma. O nervo tem a circulação, mas a circulação ela então é comprometida por essa glicemia aumentada no sangue. Isso quer dizer, nós vamos ter o quê? Lesão nervosa, destruição do nervo. Então você tem a interferência na circulação do nervo, o nervo vai sofrer uma lesão. Então há uma neuropatia. Neuropatia periférica, que são nervos periféricos. E quais são as consequências? Eu enumerei 3 consequências importantes da destruição de um nervo, de uma neuropatia. Então, se você chega na casa da paciente, aquela paciente com o pé inchado, e ela diz que não está sentindo, ela, de repente ela está pisando numa pedra, você percebeu que ela pisou na pedra, mas ela não sentiu nada. Você fala, não estou sentindo nada. Aí você já tem perda de sensibilidade. Acometimento que? Neural. Sente também dormência e formigamento, que são as parestesias. Parestesias são sensações anormais que indicam, né, também uma lesão do sistema nervoso periférico. Dormência e formigamento são as parestesias. E perda motora. A pessoa tem dificuldade de levantar o pé, de fazer uma dorsiflexão de repente. Uma perda motora, porque acomete nervos sensitivos e nervos motores. Não apenas os nervos sensitivos são afetados, não apenas a sensibilidade é afetada, mas também o movimento. Então a pessoa tem perda de sensibilidade, não sente quando pisa na pedra, no prego, não sente nada. Tem o tempo todo dormência, formigamento, que são as parestesias, e tem dificuldade de movimentação do pé. São as consequências de uma neuropatia. Neuropatia, no caso aqui, é sensitiva e motora. Lembrando que tudo isso é consequência de uma hiperglicemia crônica, ou seja, níveis elevados de glicemia no sangue, e que gerou uma destruição de quê? Da microcirculação dos nervos. Agora vamos discutir um pouco sobre graus do pé diabético. Imagine aqui a situação da pessoa com uma neuropatia diabética, mas ainda não tem um ferimento. Só que ela começa a ter uma hiperemia, uma vermelhidão, seria o grau 1, ainda não há um ferimento, uma hiperemia, depois começa a haver uma rachadura, até o grau 2 uma pequena rachadura. E não havendo cuidado específico, né, os cuidados que tem que ter, que a gente vai discutir depois, esse ferimento aumentando entre o grau 3 e se aumentar um pouco mais, né, aparece a necrose em parte específica do pé, e o grau 5 a necrose em todo o pé. No caso, o grau 4 e 5, indicativo de cirurgia, precisa fazer cirurgia. No grau 4, você amputa parte do pé, consegue salvar ainda outra parte do pé, mas tem uma parte que tem que ser amputada para que essa necrose não avance, ou então amputar todo o pé quando a necrose já está bem avançada.
Então, para não chegar a esses graus, que já exigem, portanto, cirurgias de amputação, aí tem que se tomar cuidado já no início, lá no início, e a gente vai falar bastante sobre as medidas preventivas, que é importante que os agentes saibam, para que passem para os usuários e vocês também aí ter essa informação para que então passe para outras pessoas, né? Familiares, amigos, outras pessoas, informação que essas informações precisam ser divulgadas, né? Que a informação só é útil quando é divulgada. Então, evitar aí os graus 4 e 5, tomando muito cuidado lá no início com medidas preventivas. Nós vamos discutir as medidas preventivas para evitar totalmente essa situação, né? Que aqui, quando acontece essa situação, ainda é muito bom para tratar, é um momento muito bom para o tratamento, mas quando começa a avançar e chega no grau 4 e 5, não tem mais jeito. O único jeito é amputar para salvar ou parte do pé, ou ter que tirar o pé para salvar uma perna, salvar um membro inferior, tá ok? Esse é um exame chamado baropodometria. Esse exame mostra pontos de alta pressão. Esse X aqui indica que existe um ponto de alta pressão. Esse vermelho indica que há pressão muito grande nessa região. E nessa área vermelha, o local de maior pressão é onde tem esse X. Aqui nós temos também um ponto de pressão aumentada, não tão aumentado como no calcanhar, mas também um pico de pressão nessa região. São dois locais que podem desenvolver, portanto, onde tem maior pressão, pode desenvolver ferimentos se estivermos falando de uma pessoa com uma neuropatia diabética. Tá? Exame importante que utilizamos para a confecção de palmilhas, com o objetivo de redistribuir a pressão no pé, tirar a pressão onde está aumentada e jogar para onde tem menos pressão, com o objetivo de reduzir e minimizar o risco de ocorrência de uma fissura e essa fissura e aí progredir, como nós vimos, e prevenindo, portanto, a ocorrência de amputações. Bem, falamos muito do ferimento, da progressão do ferimento, que são os graus, né? Os níveis, e falei lá atrás sobre o nível 4, o grau 4 e 5, que é onde é preciso fazer amputação. É preciso fazer amputação com o objetivo de preservar o máximo possível parte do corpo, mas uma parte tem que ser retirada, porque se não for retirada, evidentemente, outras partes vão estar sofrendo grande risco de serem comprometidas também. E a amputação, o objetivo sempre é preservar o máximo possível dos tecidos. Existem amputações de vários níveis, desde a amputação de apenas um dedo, né, do hálux, amputação de parte do pé, deixando outra parte, no caso tem um nome específico, amputação de Chopin, ou então amputação tibial alta, tá? Então tirou o pé, uma parte também da perna. Então a amputação ela é necessária sim para preservar o máximo possível dos tecidos e evitar que o dano ocorra de forma mais agressiva e que atinja regiões nobres, e aí não tem mais jeito, tá ok? Então, para que isso não ocorra, a gente tem que se concentrar muito. Você com a neuropatia diabética, você que tem dormência, tem formigamento, tem perda de sensibilidade, tem alteração motora, que são as fraquezas, não consegue movimentar o pé de forma normal, você tem ferimento, ou não tem ferimento, tomar muito cuidado para que o ferimento não aconteça. E se tem ferimento, é importante deixar o ferimento estacionado, tratar para que não evolua e não aí sofra eu tenha que sofrer a amputação. E aí chegamos agora às 10 orientações, 10 mandamentos que a pessoa com diabetes ela precisa religiosamente obedecer. E eu falei tudo isso aqui sobre pé diabético, expliquei mecanismos, expliquei sobre graus de ferimento, de pé diabético, falei sobre amputações, para chegar exatamente aqui e mostrar o quanto que é importante que você com diabetes, que tem aí uma neuropatia diabética, siga a risca. Então essas informações eu passei para os agentes com certeza eles anotaram, eles estudaram e estão passando aí para a população. Isso é muito importante. Então quais são as 10 orientações? Primeiro, lógico, né? Nenhuma outra orientação vai valer a pena, né? Se esse primeiro mandamento, essa primeira orientação não for obedecida. Manter controle glicêmico.
Ou seja, é importante uma dieta adequada, importante fazer alguma atividade, tá? É importante utilizar aí sua insulina de forma adequada, manter, portanto, controle glicêmico, que a glicemia destrói o que? A circulação, que destrói o nervo, que gera uma série de complicações. Segundo mandamento, inspeção diária dos pés. É importante que diariamente, todos os dias, você diabético, levante o seu pé e observe o que está acontecendo lá embaixo. Observe o que está acontecendo entre os dedos. Tá? Terceiro mandamento, higiene adequada. Importante a higiene adequada para evitar, aí, se tiver algum ferimento, evitar infecções. Tá? Infecção também muito grave. Quarto mandamento, hidratação dos pés. Tá? E quando se fala em hidratação dos pés, eu quero chamar a atenção aqui para não colocar um creme ou óleo entre os dedos. Tá? Hidratar o pé, mas evitar colocar creme ou óleo entre os dedos, porque isso vai gerar ali um ambiente de umidade, isso pode formar fungos e aí gerar complicações, né? Cortar as unhas corretamente, muito importante também para evitar, logicamente, evitar aí a unha estar machucando uma parte do pé, né? Tá machucando um outro dedo, isso é importante fazer, quem tem que evitar os ferimentos. Uso de calçado adequado. Quando você fala uso de calçado adequado, eu peço, você com diabetes, que tem essa neuropatia, não andar descalço, nem mesmo dentro de casa. Evitar ao máximo usar um calçado adequado e evitar de andar descalço até mesmo dentro de casa. Temos mais mandamento? Temos mais 4 importantes. Trocar as meias diariamente. Então, sempre lavar as meias e trocar diariamente. Lembrando que as meias, eu quero chamar a atenção aqui, que elas têm que ser aquelas meias que não tenha aquelas costuras. Tá? Evitar, portanto, utilizar meias com costuras. Não remover calos e calosidades sozinho. É importante que você vá num podólogo, né, para fazer esse trabalho de remoção de calos, calosidade, para evitar o que? Lesões. Evitar fonte de calor direto na pele. Então, calor, água morna, água quente, né, tem que ser evitado também. E importante, não menos importante, consultar regularmente o médico. Ok? Então, se você gostou do nosso vídeo, nossas informações, passe para outras pessoas, importante que essa informação seja passada, e deixe seu like também. E se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!